Opa, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula, aula 37ª aula do nosso caderno. E nós vamos estar falando hoje sobre a complementação da aula anterior. Oficina de orientação ao instrumento pedagógico PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, e o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, né? Nós vamos estar mostrando aqui um instrumento de apoio à elaboração do Plano Educacional Especializado, que é o PEI, para que o profissional do auxiliar da vida escolar tenha conhecimento de como é esse instrumento. Lembrando que esse instrumento não é da competência do profissional AVE, ele não vai executar, mas ele vai saber qual é a maneira e como é construído esse plano, até para que ele se familiarize com o plano, porque esse plano perpassa no ensino regular, né? E ele é um dos profissionais que faz parte do ensino regular. Lembrando que não compete a execução desse plano pelo profissional do AVE. É o professor da sala do ensino regular que é o responsável pela execução desse plano. O plano ele é colaborativo, ele é construído por uma composição de pessoas como família, a escuta do próprio aluno, gestor, coordenador, professor do AEE, professor do ensino regular, né? E o profissional de auxiliar da vida escolar, ele contribui sim, né, com o seu parecer, né, com a sua função, mas ele não é o profissional responsável para executar esse plano, tá certo, gente? Lembrando que vocês, AVEs, estão tendo essa aula para conhecer o instrumento PEI, tá? O primeiro passo do PEI é a identificação do aluno, como vocês estão vendo aí, acompanhando no caderno. A identificação do aluno, nome do aluno, data de nascimento, filiação, endereço, contato, tem que aderir à identificação do aluno, porque é a porta de entrada desse instrumento. Gente, eu estou gravando, estou na saga dos hotéis, e eu estou gravando aqui de um hotel, para também não deixar de arcar com o meu compromisso, a minha responsabilidade de passar a aula para vocês, né? Por isso que você vai ver aí buzina de carro, gritos, porque eu estou no hotel de frente à avenida principal da cidade, tá bom? Aí vai ter esse desconforto aí. O segundo ponto do formulário é a caracterização do estudante, o diagnóstico, se ele tem relatório, ou a hipótese diagnóstica que hoje é trazida pelo estudo de caso. Lembrando que para se construir o PEI já tem que ter existido o estudo de caso e o plano de atendimento especializado, que é o PAEI, tá bom? Seguindo o caderno, nós vamos falar sobre o perfil de aprendizagem desse aluno. Aí o profissional ele vai descrever de forma objetiva qual é o perfil desse aluno. Esse aluno é um aluno autista, é um aluno com deficiência, de altas habilidades. Qual é o perfil do PEI? O perfil do PEI é o perfil da educação especial. Altas habilidades, TGD, transtorno global do desenvolvimento, superdotação e pessoa com deficiência e TEA. Potencialidade, identificar pontos fortes do estudante. O que é que o estudante consegue desenvolver? Esse aluno TEA, ou seja qual for o público, ele consegue desenvolver, ele consegue fazer o quê? Né? Essas partes são as partes de potencialidade do aluno. Aí vem dificuldades identificadas. Aí eu vou colocar quais são as barreiras, o que o aluno não consegue desenvolver sozinho, né? Eu vou colocar aí no PEI também. Eu preciso no PEI ter as potencialidades e as barreiras, que são as dificuldades, para que eu possa confrontar dentro desse instrumento e trazer uma acessibilidade para que o aluno se adapte e consiga desenvolver. Aí dentro do texto, do formulário, nós vamos ter o terceiro ponto, que fala sobre necessidades educacionais específicas. O que é isso? Descrever as necessidades pedagógicas que devem ser consideradas, né? Quarto ponto, objetivo do PEI. Qual é o objetivo para eu fazer esse instrumento para o aluno Bertolino que é autista? Ele é um objetivo de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo?
O que é um instrumento de curto prazo, feito para alunos que têm essas barreiras, mas é que é de suporte nível 1, de suporte leve. O que é de médio prazo? Aluno de suporte 2 ou aluno de suporte moderado. Né? Eu vou precisar fazer um plano nem tão extensivo e nem tão curto. Né? E de longo prazo, são alunos de suporte 3, agressivos, alunos com a modalidade severa. Então, eu vou fazer um plano que vai abranger toda essa sequência didática dos meses, né, dos 2 semestres desse aluno, né? Com terapias, com toda uma composição de especialistas. Quinto ponto é adaptações curriculares, né? Adaptações razoáveis, que é o acesso ambiental, durabilidade de tempo. Eu vou colocar ali se esse aluno precisa, né? Adaptações curriculares pedagógicas, que são as adaptações de atividades e adaptações nas avaliações. Se esse aluno ele precisa também que eu adapte as atividades e as avaliações, eu vou colocar nesse formulário do PEI, nesse instrumento, que ele é o aluno que necessita dessas adaptações. Estratégias pedagógicas. Quais as metas, estratégias que eu vou usar para o aluno autista, para o aluno com TDAH, para o aluno com superdotação, para o aluno que é uma pessoa com deficiência? Recursos e tecnologias assistivas. Esse aluno precisa de tecnologias assistivas. Eu vou trabalhar com jogos, eu vou trabalhar com computador, né, com softwares. Então, eu vou colocar dentro desse instrumento essa necessidade. A articulação entre professores, né? Eu vou precisar colocar no PEI que eu vou ter um momento que o professor da sala de recursos ele vai se encontrar com os professores de disciplinas para orientar sobre essa flexibilização curricular e sobre essa adaptação de atividades e avaliativas. Então, o profissional do AE senta com o profissional do ensino regular, com o professor das disciplinas, para orientá-los a como adaptar essas atividades para o aluno autista, para a pessoa com deficiência, para o aluno com superdotação. Né? A articulação entre o professor é isso. Estratégia de avaliação. A avaliação deve ser considerada processo e progresso individual. Eu vou articular como vai ser essa avaliação. Se é um aluno que identifica mais com a oralidade, eu vou fazer uma prova oral. É um aluno que é mais com a escrita, eu vou fazer uma prova escrita. É um aluno que trabalha mais com figuras, com DUA, eu vou fazer essa atividade, essa avaliação dentro do processo que dê acesso e clareza para esse aluno. Acompanhamento e monitoramento, né? O PEI precisa ser acompanhado e monitorado pela equipe técnica e a equipe da multiprofissional, né, da educação inclusiva. Participação da família. Eu preciso ouvir a família e saber sobre as barreiras, sobre as potencialidades desse aluno na família. Eu preciso saber se essa família é uma família sólida, é uma família saudável, é uma família estruturada. Porque toda essa bagagem tem que entrar no PEI para a gente saber que forma é que está acontecendo esse comportamento, essa estrutura emocional em relação à família, e escola e aluno, né? Então, preciso sentar com a família para saber também sobre a questão de saúde desse aluno. Então, tem toda essa composição. E aí vem o controle mensal de atendimento, que é o AEE. Dia de atendimento, que pode ser terça, quarta e quinta, ou quais são os dias no seu município, que é só um modelo. E eu vou marcar os agendamentos, conforme estão aqui, né? Qual é a data desse aluno. Aqui configurou um pouco, desconfigurou um pouco na tabela, mas é de 1 a 31 do mês, dos dias letivos. Objetivos desenvolvidos. Dentro da prática dessa metodologia, qual é o objetivo que eu vou desenvolver com esse aluno? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para com esse aluno? Quais são as observações pedagógicas que ficou pendente ou que evoluiu com esse aluno? Lembrando, gente, que esse PEI ele tem que ser individual, tá? Não é individual por disciplina, é individual por aluno. Tá certo? Eu não posso usar o mesmo PEI para o outro aluno, porque a vida cultural familiar e a vida cultural social de cada um aluno é diferente um do outro, tá? As expressões emocionais também. Então, eu preciso entender
a maneira que eu vou estar executando esse instrumento, que eu vou estar construindo esse instrumento. E para o AVE é importante eu observar os dois instrumentos e fazer as comparações de evolução, de procedimento de um para o outro. Aí a gente vai trabalhar agora o instrumento unificado, como pede a portaria 421 e o decreto 12.773/2025. Instrumento unificado, estudo de caso e plano de atendimento educacional especializado, o que chamamos de PAEI. Né? São dois instrumentos de competência do profissional da sala de recurso e que o profissional do AVE também tem que ter conhecimento que na sala de recurso esse aluno ele tem que passar por esses dois instrumentos. E quais são esses instrumentos que a lei agora permite que os dois se unifiquem para ser trabalhado na sala de recurso, no atendimento educacional especializado, né? Identificação do aluno, já inicia com a identificação do aluno, mesmo sistema, identificar toda a composição do aluno, nascimento, filiação, endereço, unidade escolar, o nome do professor do AE, o nome dos professores regentes, o nome do aluno completo, a idade, né? O contato, tudo isso tem que estar registrado. Enturmação, ver se ele é do infantil, Fundo 1, do Fundo 2, né? Tempo integral, condição declarada, hipótese diagnóstica, marque o diagnóstico laudado ou a hipótese investigada, se é de TEA, se é de deficiência intelectual, se é de deficiência física, se é de deficiência visual, se é de deficiência auditiva, altas habilidades, superdotação ou outros tipos de dificuldades de aprendizagem, qual corresponde a ter direito ao instrumento PAE e estudo de caso. Situação do laudo, possui laudo, está em processo de avaliação e investigação dentro do estudo de caso, já na área clínica tem que ser registrado. Organização do atendimento no AEE, é o público do AEE, tipo de atendimento, sala de recurso na escola, contraturno, híbrido, professor itinerante, né? Frequência é 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tempo de duração dessa atividade é 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Forma de atendimento individual ou em grupo. Tem que ser registrado aí de que forma é que eu vou usar a didática para esse aluno. Estudo de caso, histórico e avaliação inicial, perfil do aluno. Eu preciso dar um parecer de como foi construído esse estudo de caso, caso ele seja aluno de estudo de caso. Histórico escolar e familiar, campos discursivos com a composição familiar. O que eu vou extrair da família, eu vou registrar aqui também nesses dois instrumentos, tá bom? Com que a criança vive, a dinâmica de apoio em casa, como é feita, né? Trajetória escolar, buscar também da família trajetórias de escolas anteriores que ele estudou, retenções, histórico de frequência, tudo isso tem que registrar nesse PAEE e estudo de caso junto. Relações familiares, escola, nível de participação, engajamento do responsável para com a escola, é o pai frequente, é uma avó frequente, é uma mãe frequente, né? Ou ausente. Avaliação inicial por áreas de desenvolvimento. Isso aqui é um checklist e breve, né, parecer, um breve parecer. Comunicação e linguagem, eu vou botar aí se o aluno ele usa frases completas, palavras soltas, comunicação alternativa, não funcional. Eu preciso registrar se ele está dentro dessa esfera. Participação e interação, se é espontânea, quando provocado, com familiares, evitas, né? Estratégias atuais, pranchas, cartões de sentimento, histórias visuais ou nenhuma. Eu preciso colocar aqui. Observações, leitura escrita em comandos, né? Aí vem a parte cognição e função executiva do cérebro. Esse aluno identifica letras, números, reconhece imagem, tem dificuldade e não realiza nem mediação. Grau de autonomia é autônomo, apoio parcial, mediação constante, não realiza estratégias atuais, objetos são concretos, sequências visuais, softwares educativos. Ele precisa de quê, né? Letra C, autonomia e autocuidados na área social. No cotidiano, ele é autônomo, ajuda parcial, medicação integral, não realiza nenhuma dessas funções. Recreio e lanche, ele é autônomo, ajuda leve, mediação intensiva, ou ele isola-se.
estratégias atuais, instruções visuais, apoio direto, checklist, nenhuma dessas funções. Aí a gente vai falar agora da socialização e comportamento socioemocional desse aluno. Ele interage bem, tem dificuldades moderadas, prefere isolamento, reage com agressividade, né? Qual dessas funções? Expressão de sentimento. Ele se expressa por palavras, por gestos, com mediação visual ou não expressa de forma nenhuma, né? Estratégias atuais. Participa de jogos cooperativos, com a ajuda de cartões de emoções, música e teatro ou nenhuma dessas funções. Aí nós vamos agora para a área psicomotora. Característica, coordenação motora, fina, ampla, lateralidade e equilíbrio. Aí você vai descrever se esse aluno apresenta dificuldade ou potencialidade nessas áreas. Barreiras identificadas. O que impede o aprendizado no ensino comum lá na sala de recurso? É a questão física, arquitetônica, acessibilidade, mobiliários, banheiro ou nenhum desses. Ele não tem dificuldade com isso. Na área comunicacional, ele necessita de libras, braille, comunicação alternativa que é o CA ou nenhuma dessas expressões. Na área pedagógica, o currículo não adaptado, a falta de material adaptado, tempo pedagógico rígido ou nenhuma dessas funções. Você vai estar preenchendo aí. Plano de atendimento individual, PEI-PAE. Objetivos pedagógicos e metas, objetivos gerais de longo prazo e metas trimestrais, semestrais. Você vai botar esses objetivos para trilhar com esse aluno, dentro da dificuldade que ele tem, de que maneira você vai usar essa metodologia para potencializar essas barreiras, essas dificuldades. Planejamento, recursos e parcerias. Aí você vai colocar planejamento das atividades, avaliação diagnóstica, observação, conteúdos adaptados, recursos necessários, softwares de voz, engrossadores de lápis, prancha de comunicação, jogos pedagógicos, ele necessita disso? Atuação, articulação, parceria com regente, reuniões pedagógicas, contato com a família ou atua isoladamente. De que maneira que você vai fazer com que seu planejamento ele seja enriquecedor ao ponto de trazer uma qualidade de vida melhor na desenvoltura pedagógica desse aluno. Tipo de avaliação do aluno, descritiva, relatório bimestral, portfólio, prova adaptada. O que é que você usa melhor para trabalhar com ele? Controle mensal de atendimento e acompanhamento. Aí vem a frequência diária, que é de 1 a 31, seguindo os dias letíveis, para preencher. Relato do período, critérios de êxito e parecer, objetivos desenvolvidos, estratégias utilizadas, observações pedagógicas, parecer do professor, do que deu certo, do que não deu, do que está mediano, do que está progressivo, do que está regressivo. Você vai colocar aqui nessa parte de relato do periódico. Validação do documento. Este plano foi construído de forma colaborativa. É preciso que esse plano também esteja a fala do professor regente, do professor do AE, do próprio aluno, da família, do gestor, do coordenador, viu? Aí você vai colocar a data, a assinatura do professor do AE, do professor do ensino regular regente, assinatura da coordenação e gestão escolar. E aí está os dois instrumentos, né, a qual vocês tiveram na aula anterior, a formação e a aula, né, e você vai estar construindo fictício, né, esses instrumentos aí, como se você estivesse fazendo a primeira vez de um aluno, tá certo? A partir de então, vocês vão ter a oficina prática para que vocês possam desenvolver os instrumentos originais dos seus alunos na sala de aula, tá certo, gente? Fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha alegria de estar com vocês até aqui, né? E vamos pedir a Deus que a gente dê continuidade ao trabalho, ao curso, para que vocês possam desenvolver, né, um aprendizado melhor e desenvolver todo o trabalho de uma forma qualificada na sua sala de aula. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.